Olá, meu nome é Marcelo Mozart e eu falo aqui para o canal Eu Vendo Mais por Telefone. Esse canal propõe a trabalhar temas a respeito de gestão de projetos de televendas, gestão comercial, negócios e planejamento estratégico. E hoje nós vamos falar sobre mailing ou banco de dados. Mailing ou banco de dados, ele tem nomes variados. Você pode pesquisar como lista de contatos, como listagem comercial, mailing segmentado. Tem vários nomes diferentes aí que cada empresa costuma chamar de uma forma. O nome correto é banco de dados, é o nome técnico, né? Porque se trata de um banco de dados. O que a gente mais ouve falar também é a palavra mailing, porque ele realmente é um mailing. A ABEND, a Associação Brasileira de Marketing Direto, ela regulamenta o mercado de banco de dados no Brasil. Algumas pessoas dizem assim, nossa, mas é legal vender informações de pessoas ou de empresas? Sim, as informações que são de cunho público, que são de conhecimento público, ela é legal. Não existe nada na lei que diga que esse dado não possa ser comercializado, uma vez que ele já é público. A ABEND, ela regulamenta esse setor e ela é uma organização brasileira. E ela regulamenta a venda de mailing no Brasil. A ABEND, ela tem alguns critérios, né? Ela fala sobre aluguel de banco de dados, sobre comércio de banco de dados, sobre o índice que pode ter de erro em cada banco de dados. Mas a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre a ABEND ainda nesse vídeo. Nesse momento eu quero iniciar falando para você que a compra errada de um mailing não só torna o seu setor de vendas ou o seu televendas improdutivo, no sentido de que aquele vendedor ele está ligando para um cadastro que está com o telefone errado. Não é só esse o prejuízo da empresa. O segundo prejuízo, que eu considero mais importante, é que aquele operador de televendas naquele momento poderia estar prospectando um contato comercial válido, positivo, que gerasse um resultado comercial para a empresa. Mas por conta de um erro da compra de dados, ele está ligando para um cadastro ruim, que não tem o target necessário para gerar uma venda. Então, a empresa está sendo penalizada duas vezes, por pagar o custo hora daquele operador que está improdutivo e por não conseguir vender mais, otimizando o trabalho hora daquele operador. Mas eu vou dar algumas dicas aqui para que você não erre na compra de um banco de dados. Primeiro, é claro que se você jogar aí no Google, você vai achar inúmeras empresas que comercializam banco de dados. A maior parte delas estão localizadas no centro do Brasil, né? Então nós vamos falar aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, a maior parte dessas empresas. Eu conheço umas duas empresas que estão no estado do Rio Grande do Sul, que também trabalham com isso. Uma delas fazem só locação de banco de dados, não vendem a informação. Mas a maioria dos clientes que eu atendo, eles têm interesse em compra de banco de dados. Eu acho que esse é um interesse do mercado como um todo, né? Então eu vou focar aqui na venda, né, no comércio de banco de dados, ou de mailing, como preferir. Como eu disse antes, quando você pesquisa na internet, você encontra diversos fornecedores. E como que você vai ter certeza que você está fazendo a compra de um fornecedor que você pode confiar? Voltando ao que eu comentei antes, pesquise no site da ABEND o regulamento. Você vai ver que existe lá uma característica principal em relação ao erro da informação no banco de dados, que é possível que uma empresa entregue até 10% de banco de dados com telefones errados, por exemplo. Isso é regulamentado. Por quê? Porque isso é um processo natural. As pessoas hoje trocam de telefone como mudam de roupa, né? Você às vezes liga para um número e já não é mais daquela pessoa, porque ela mudou. A telefonia no Brasil hoje tem essa flexibilidade, ainda que ela trabalhe com portabilidade de números, tem muitos que optam em não fazer portabilidade. Então é possível que você tenha uma margem de erro de telefone nesse cadastro. Reconhecendo isso, a ABEND regulamenta que essa margem não pode ser maior do que 10%. Outra característica de uma empresa séria, além de ela atender a esse quesito de margem de erro, é
ela também se comprometer na reposição integral daqueles telefones que excederem essa margem de erro. Ou seja, você vai ter garantia do investimento que você está fazendo. Porque se a empresa faz a reposição dos telefones que estão errados, ela está cumprindo com a responsabilidade comercial que ela tem. Ela vendeu um cadastro para você, esse cadastro ele excedeu 10% de erro, e esses cadastros que excederam esses 10%, eles terão que ser substituídos para que a sua empresa seja recompensada pelo investimento que fez. Então uma empresa ela deve garantir para você, inclusive essa garantia dela deve ser contratual. Lembrando que a compra de mailing é uma compra tão importante para a operação, que quando você começa a comprar, geralmente você passa a comprar sempre do mesmo fornecedor, mas mesmo que seja de fornecedor diferente, é imprescindível que exista um contrato na compra desse mailing. Porque se não existir um contrato, você não tem garantias alguma a respeito da compra desse mailing. Claro, é aquilo que eu digo, quando você tem que recorrer às questões legais de um contrato, é porque tudo já deu errado. Tudo já deu errado. Então, o trabalho já foi comprometido. Mas, para que não haja esse tipo de dessabor, é importante você poder avaliar bem. Veja no portfólio dessa empresa quais clientes que compram o mailing dessa empresa e ligue para o setor de infraestrutura dessas empresas e converse com as pessoas que fazem a gestão do mailing. Não converse com o comprador dessa empresa ao qual comprou o mailing. Converse com as pessoas que estão lá no operacional, que estão ligando para essa base. Converse com o gerente do televendas. Converse com a pessoa responsável pelos envios de e-mail marketing da empresa. Busque informações a respeito da performance que essa base consegue entregar para o canal de vendas. Esse sim, né? Essas são as pessoas que vão poder lhe dar a verdadeira referência do uso do banco de dados. Se você encontrou no mercado uma empresa que vende mailing e que tem essas garantias, como eu comentei agora há pouco, então você está um pouco mais protegido, vamos dizer assim, em relação ao fornecedor. Mas essa é apenas a primeira etapa. Você encontrou o fornecedor. E agora? Como acertar na compra de banco de dados? Existem filtros de banco de dados e existem atributos de banco de dados. Filtro de banco de dados nada mais é do que o perfil do que você procura. Empresa ou pessoa física. Se for empresa, qual o porte dessa empresa? O porte dessa empresa ela pode ser feito com uma régua que é o faturamento médio mensal declarado ou a quantidade de funcionários que foram contratados por essa empresa. Isso determina se a empresa é de pequeno, médio ou grande porte. Então depende da tua necessidade comercial, do objetivo que você tem no teu comercial. Se você vende produtos de valor elevado, não importa quantos funcionários essa empresa tem, e sim o faturamento que ela tem. Se você vende produtos de consumo, como por exemplo, material de segurança para o ambiente de trabalho, aí você precisa de um mailing com uma segmentação, com um filtro, aonde o porte de empresa seja a quantidade de colaboradores. Outro filtro que você utiliza é o tempo de empresa. Por exemplo, se você vende telefonia, é importante você ter um mailing de empresas que existam há menos de uma semana, algo do gênero, um período menor ou maior, mas enfim, o tempo de abertura da empresa é importante, porque você vai oferecer uma telefonia para uma empresa que está começando. Também existem outras características de filtro, como por exemplo, localização geográfica. Se você tem uma restrição, vamos dizer assim, em relação ao raio de entrega do produto, qual o raio em quilômetros que a tua empresa consegue entregar um produto quando comprado ou quando vendido, no caso da sua empresa. Então esse raio de entrega ele vai determinar a localização geográfica. Isso é outro filtro. Eu quero zona leste, eu quero zona sul, eu quero zona norte. Esses filtros são possíveis ser aplicados na busca no banco de dados. Agora, também existem os atributos desse banco de dados. Vamos lá, você localizou o fornecedor, você já aplicou os filtros no banco de dados e agora você vai dizer para ele quais as informações que você quer nesse banco de dados. Você quer um nome
completo, você quer a razão social, você quer também o nome fantasia, você quer o site dessa empresa, o CEP, o nome da rua, o número do prédio, o telefone, você quer o nome do comprador, você quer um e-mail além do telefone. Então os atributos são os dados, as informações que virão nesse banco de dados. Você precisa então definir duas coisas junto ao seu fornecedor. Primeiro, o filtro. Segundo, os atributos. Existe uma coisinha chamada CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica. O CNAE, toda vez que uma empresa é aberta, é colocado lá o CNAE. O CNAE vai dizer qual é o ramo de atuação desse cliente. Então, quando você aplica o filtro na compra do e-mail, você pode especificar, inclusive, por código de CNAE ou por atividade da empresa que você está buscando no mercado para prospectar. E quando você define esses CNAEs, então você consegue ter a informação. Existem algumas empresas que você não consegue buscar pelo CNAE. São empresas que acabam, por conta de uma característica daquele mercado, se cadastrando com outro CNAE para fugir das questões fiscais hoje vigentes. E aí você não consegue localizar essa empresa. Isso sim é um desafio muito grande. Fica muito difícil nesse caso de você comprar e-mail. Mas existem algumas empresas que conseguem ainda assim, alguns fornecedores de e-mail que conseguem superar essa dificuldade e de uma forma ou de outra conseguem localizar. Ok? Bom, meus caros, eu acho que essas dicas já vão fazer com que você tenha maior assertividade na compra do seu banco de dados. Eu desejo sorte e caso você queira buscar um pouco mais de informação sobre bons fornecedores de bancos de dados, ou se você quer tirar alguma dúvida ainda antes de comprar o banco de dados, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os contatos comerciais e nós podemos então abrir um diálogo por ali. Se você gostou dessa matéria, eu vou pedir para que então você curta o vídeo, clique no sininho para receber as atualizações, porque diariamente nós teremos vídeos novos aqui, e também se inscreva no canal para que você continue recebendo as nossas novidades aqui. Ok? Boa sorte, boas vendas e bons negócios.